tarde a todos, irmãos e irmãs, participantes do curso básico de Espiritismo. Nós seguimos com a modalidade online, respeitando o distanciamento social, mas isso não tem nos impedido de estudar, de nos capacitar. E neste sábado nós teremos a participação de dois irmãos como expositores. Primeiro, o irmão Manuel Sampaio vai falar conosco, conversar sobre a Revista Espírita, a edição de fevereiro de 1866. E o nosso irmão Fernando Oliveira vai conversar conosco sobre o livro Céu e o Inferno, Doutrina, capítulo 1, O Futuro e o Nada, e capítulo 2, O Temor da Morte. Nós pedimos aos bons espíritos que estejam conosco, que iluminem os nossos irmãos e que esse momento de estudos possa ser proveitoso para cada um que decidiu tirar um tempo para assistir esse vídeo, para participar do curso. Olá a todos e a todas, os participantes do 10º curso base de Espiritismo, realizado pela FEEC. Gostaríamos inicialmente de agradecer o convite de nosso irmão Richard Alexandrino para este 13º encontro. Nós iremos, na tarde de hoje, apresentar a Revista Espírita de fevereiro de 1866, seu 9º ano. Realmente esta revista tem assuntos palpitantes e nós gostaríamos de colocar inicialmente o subtítulo que Allan Kardec coloca nesta revista, Jornal de Estudos Psicológicos. Nós poderíamos considerar Kardec como precursor da psicanálise e da psiquiatria, pois ele trata de assuntos relacionados tanto à psiquiatria como à psicanálise, principalmente os tratamentos relacionados com a obsessão, que também será assunto desta revista. Eu gosto sempre que estou iniciando uma conversa sobre as revistas espíritas, iniciar pelo seu conteúdo. O que contém esta revista? O relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, as aparições, as evocações, bem como todas as notícias relativas ao espiritismo, o ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do mundo invisível, sobre a ciência, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro, a história do espiritismo na antiguidade, suas realizações com o magnetismo e o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares da mitologia de todos os povos. Na Revista Espírita de fevereiro, nós teremos 9 assuntos que merecem nossa atenção, certo? Nossas reflexões. Eu vou citar aqui as temáticas. O Espiritismo segundo os Espíritas. É uma temática bem interessante, porque foi extraído de um jornal sem nenhuma conotação espírita, que é um jornal financeiro e político de Bruxelas. Curas de obsessões, como eu falei anteriormente, o naufrágio de Buristelli, antropofagia, a espineta de Henrique III, os ratos de Étienne, novo e definitivo enterro do Espiritismo, os quiproquós e nota bibliográfica. Eu pediria permissão aos irmãos e às irmãs para começar tratando pelo último tópico, nota bibliográfica. Por quê? Na revista de janeiro de 1866, Kardec tratava da enciclopédia, o Dicionário Universal, e ele fazia referência que a doutrina espírita tinha muito a agradecer, ao enaltecer a esta revista. E ele, próprio Kardec, era um dos articulistas desta revista.
desta enciclopédia. E ele faz referências e chama a atenção de vários leitores. E eles pedem que Kardec oriente como conseguir a assinatura desta revista, qual a forma de pagamento para conseguir o Dicionário Universal. Assim, eu iniciaria por essa nota bibliográfica, porque realmente é de grande relevância para o movimento espírita. E nós temos aí a primeira temática, o Espiritismo segundo os Espíritos. É relevante também porque é um jornalista que não tinha nenhuma ligação com o Espiritismo. Ele sabia do Espiritismo o que as pessoas, de um modo geral, falam do Espiritismo, que é coisa de Satanás, que é os truques que saem do armário, as batidas das mesas, então somente esse lá. E ele tinha um amigo que era simpatizante à doutrina espírita, e ele vai conversar com este amigo para saber realmente o que é que os espíritas falam sobre o espiritismo. E ele começa: o espiritismo é uma ciência, ou melhor dizendo, uma filosofia espiritualista que ensina a moral. E é bom frisar que o espiritismo não ensina qualquer moral, é a moral do próprio Cristo. Não é uma religião, pois não tem dogmas, nem culto, nem sacerdotes, nem artigos de fé. É mais que uma filosofia, porque sua doutrina é uma estabelecida sobre a prova certa da imortalidade da alma. É para fornecer esta prova que os espíritos revocam os espíritos de além-túmulo nas suas reuniões mediúnicas. É assim que o espiritismo demonstra, entre outras coisas, a natureza da alma, seu destino, a causa de nossa existência na Terra, desvenda o mistério da morte, da razão dos vícios e virtudes do homem. Diz o que são o homem, o mundo, o universo, enfim, faz o quadro da harmonia universal. Esta moral não é outra senão a moral cristã, a moral que está escrita no coração de todos seres humanos, e é de todas as religiões e de todas as filosofias, pertencendo, por isso mesmo, a todos os homens, mas isenta de todo fanatismo, de toda superstição, de todo espírito de seita, de toda escola, resplandece em toda a sua pureza, porque o Espiritismo não vem falar de si, vem falar do próprio Cristo. Apenas direi que a moral espírita nos ensina a suportar a desgraça sem a desprezar, a fluir a felicidade sem a ela nos apegarmos. Ela nos rebaixa sem nos humilhar e nos eleva sem nos envaidecer. Coloca-nos acima dos interesses materiais, sem por isto os marcar com o aviltamento, porque nos ensina, ao contrário, que todas as vantagens com que somos favorecidos são outras tantas forças que nos são confiadas e por cujo emprego somos responsáveis para conosco e para com os outros. Tudo que temos, até o nosso próprio corpo, é apenas um empréstimo e que daremos resposta pelo seu uso na outra dimensão. Vamos colocar agora 2 casos bastante interessantes sobre curas de obsessões. Um de uma jovem que sofria séria obsessão, que morava a 35 quilômetros de uma cidade, que não tinha nenhum contato com a doutrina espírita, nem seus pais conheciam o espiritismo, mas que de um momento para outro começou a ter perturbações espirituais. E trouxeram para que o seu Dombre tentasse uma forma de tratá-lo. E o seu Dombre, ao buscar as informações dos guias espirituais, eles informaram que ela era subjugada por um espírito muito rebelde. E seu Dombre evocou por 8 dias seguidos e realmente
a jovem foi curada. Ela já tinha passado por médicos, por tudo, inclusive tinha sido hospitalizada em hospitais manicômios. E Kardec, nesse momento, faz até uma referência para nosso aprendizado, fazendo a diferença entre loucura obsessiva e loucura patológica. A loucura obsessiva é causada por uma entidade inferior, sobre uma outra pessoa. E já a loucura patológica é aquela oriunda de algo que causa afecção no corpo. E também o outro caso de obsessão acontecido em Mahomet é bastante interessante. Também já é um senhor, um camponês, que quando estava atacado corria com a foice atrás das pessoas para matá-las e também dos animais, certo? Realmente um caso chamou bastante atenção. Corria pelos campos e nem voltava para casa. Como era um caso grave, ele foi aconselhado várias vezes a ser internado, para fazer o seu tratamento na cidade de Cadillac, mas nada de conseguir êxito. E seu nome também foi procurado para tentar curá-lo. Depois de pouco tempo, na casa espírita, ele foi realmente curado. O caso a seguir, o naufrágio do navio Borstein, é bastante reflexivo para nós. 250 naufrágios. Realmente houve um estrondo bastante alto, e as pessoas que estavam naquele navio, realmente todos imaginavam que iam morrer. Um sobrevivente escreveu esta carta a Allan Kardec. Diz que o vigário, o senhor Moacir, deu a todos a sua bênção. Um passageiro queria estourar os miolos. Um marinheiro que estava presente também no navio gritou: "Meu Deus, estamos perdidos, orai por nós." E o grande ponto para aprendizado nosso é a importância da oração. Inclusive, na Sociedade Espírita de Paris, duas entidades se comunicam: o Espírito de São Bento e o Espírito André. O Espírito de São Bento, inclusive, se comunica através da senhora Delane, a esposa do nosso famoso Gabriel Delane. E ele faz uma mensagem assim, brilhante, mostrando a importância da oração. O Espírito André também mostra a importância da oração, inclusive por pessoas que sequer acreditam em Deus. E ele conta o caso do senhor que queria atirar nos miolos, que ele, já várias vezes em existências passadas, teria cometido suicídio. Eis um dos motivos que ele estava mais uma vez sendo testado para tentar tirar sua vida através do tiro nos miolos. Então, é uma mensagem que chama reflexão. O nosso próximo artigo, antropofagia. Antropofagia, o homem que come a carne de outro homem. Esse artigo, Kardec retirou do jornal O Século, de 26 de dezembro de 1865. E é interessante porque ele faz a explicação dada pela Igreja Católica sobre a antropofagia e a explicação dada pelo Espiritismo. A Igreja Católica defendia a tese lá na época que a antropofagia era fruto das trevas. Quando os espíritos, o demônio estava com todo o poder, se aproximavam das pessoas da terra e elas começavam a comer aos outros.
Então, realmente, é uma decisão assim, bastante, né, desafiadora. Kardec, já por sua vez, coloca na visão espírita que a antropofagia é fruto daqueles espíritos ainda primitivos, ainda nas primeiras existências aqui no planeta, certo? E aí, admiramos de ver, ele coloca, o próprio Kardec coloca, ele fica admirado entre as causas do agravamento da ferocidade nos selvagens, figurar o espiritismo, não figurar o espiritismo, esse bode expiatório de todos os males da humanidade, como foi outrora o cristianismo em Roma. O jornal Le Monde diz que somente os dogmas da Igreja Católica seriam capazes de explicar a antropofagia. Este episódio, narrado por Kardec, intitulado A Espineta de Henrique III, é a continuação da área que ele escreveu em julho de 1865. E é muito interessante. O Sr. Bach, um médium mecânico e inconsciente, que atuava na Sociedade Espírita de Paris, recebia algumas mensagens mecânicas, e ele recebeu uma mensagem do espírito Baldasarini, uma entidade de origem italiana que passa uma estrofe para ele e ele não compreende. E ele começa a buscar explicação para essa mensagem. Ele vai à casa espírita, lá o senhor Morin, médium sonâmbulo da Sociedade de Paris, ao desprender-se do corpo no estado sonambúlico, ele passava a registrar a presença das entidades na sociedade, nas reuniões, e ele depara-se com a figura de um jovem de barbicha que se identificava como Henrique III. E ele passa a explicar todo o porquê daquela estrofe, daquela letra. Ele dizia que ele tinha um humor variável. Quando ele estava de bom humor, a sua letra era de um modo. Quando ele estava de mau humor, a sua letra era diferente, era mais pesada. E que naquela época, poucas pessoas tinham acesso à escrita. O Sr. Bach e o seu filho se dirigiu à Biblioteca Imperial para comparar a letra dos manuscritos originais que estavam na espineta. A espineta, para quem não sabe, é uma espécie de original do nosso atual piano. O Sr. Bach, ele realmente era um músico, né, que tinha essa predileção. A historieta sobre os ratos de Equien realmente merece a nossa reflexão, a nossa atenção, principalmente porque é um caso de batidas, né? Assim, meio fantasmagórico. Um assinante viu esse caso para o Allan Kardec, que é um vilarejo de pescadores perto de Bolonha, sob o mar, na França, certo? E lá tinha um fazendeiro muito rico, Kardec o identifica só com a letra L, talvez seja Louis. Existiam manifestações físicas espontaneamente, diariamente. Todas as noites, a partir das 19 horas, ocorriam essas manifestações, batidas, móveis saíam do lugar, as roupas eram atiradas ao chão. Ocorre que o irmão do tal fazendeiro, antigo militar morto há 2 anos na Argélia, tinha feito um pedido para este fazendeiro, que se ele morresse na guerra, o irmão fosse buscá-lo para enterrar na cidade de Equien. Mas não aconteceu. O clero se incomodou bastante, a igreja se incomodou bastante com este episódio.
Mandaram 4 curas para lá, 5 redentoristas e 4 religiosas, que vieram para exorcizar o demônio, mas não conseguiram nada com o seu propósito. E os padres recomendaram ao fazendeiro que talvez fosse o espírito do irmão dele, que ele fosse buscar o corpo do irmão dele na Argélia, para que ele enterrasse lá em Equien. Mas também recomendou que toda a família começasse a rezar, a jogar água benta na casa, para fazer essa cura, livrar essa entidade. Recomendar à família também que dissesse para as visitas que aquilo se tratava de ratos. Interessante que o clero recomendou fechar portões e portas para impedir a entrada das pessoas curiosas, mas os fenômenos continuavam ainda a ocorrer. Mas agora há esse artigo que também merece nossa reflexão. É intitulado Novo e Definitivo Enterro do Espiritismo. Como é do nosso conhecimento, muitos procuram criticar o Espiritismo, muitas vezes sem conhecê-lo, sem ter a noção do que realmente vem a ser a doutrina espírita. Alguns artigos chegam ao ponto de dizer: jamais se erguerão desta bordoada. Assim se expressava um articulista. O senhor Joubert, da cidade Lambelle, na França, tinha descoberto o segredo dos fenômenos espíritas, relacionando com o estalo dos músculos. Depois apareceram os irmãos Davenport, Ira Davenport e William Davenport, 2 americanos, denominados como apóstolo e sumo sacerdote do Espiritismo, que eles não conheciam, que nenhum espírita conhecia. Os senhores Davenport tinham contra si 2 coisas: as exibições teatrais e a exploração. Eles cobravam dinheiro. O senhor Robin, Charles Robin, ele também desmascarou os irmãos Davenport. E todos achavam que pelo fato de terem desmascarado esses irmãos, o Espiritismo agradeceria. Kardec não se envolvia com essas questões. E ele dizia que o Espiritismo vai sempre muito bem. E apareceu um ator inglês, Sothern, acaba de escrever uma carta ao jornal Glasgow, que dá o último golpe no Espiritismo. O senhor Sothern sempre disse que todas essas mágicas resultam de combinações engenhosas, de habilidades e astúcia, sem que os espíritos do outro mundo nelas tomassem qualquer parte. Se o Espiritismo patrocinasse tais coisas, isso é o próprio Kardec que nos chama a atenção, este seria o seu lado fraco. Seus adversários o compreendem tão bem que é sobre este ponto que não perde nenhuma ocasião de ferir, crendo atingir a nossa doutrina espírita. O Espiritismo, isso é o Kardec que coloca, o Espiritismo teve como adversários homens de real valor, em saber e inteligência, que contra ele empregaram, sem sucesso, todo o arsenal de argumentação. Vejamos se o ator Sothern terá mais êxito que os outros para enterrar o Espiritismo. E agora, finalizando, nós temos os quiproquós. Essa expressão, quiproquós, tem uma concepção diferenciada sobre um fato, sobre um fenômeno, daquilo que realmente é. E Kardec começa falando de um professor de física, o senhor Conte, grande prestidigitador, que realizava artes de prestidigitação, realizando alguns fenômenos que ele chamava de espíritas, certo? Causando imenso progresso. O professor de física, o senhor Robin,
desmascarou os irmãos Davenport. O jornal Opinião Nacional fez reportagem sobre a eleição do Sr. Robin para a Academia de Ciência. É bom, com curiosidade, que Pasteur participava da Academia de Ciência nesta época. Só que os irmãos Davenport foi desmascarado também pelo Sr. William Fay. Desvendou todos os segredos dos irmãos Davenport no Instituto Cooper. Realmente era para se estranhar. E aconteceu que os irmãos Davenport foram para a Inglaterra, pois não conseguiam mais voltar para os Estados Unidos, onde eles tinham feito bastante sucesso. A crítica acolhe sem exame tudo que julga contrário ao Espiritismo, obstinando-se, a despeito de tudo quanto foi dito, a encarnar nos irmãos Davenport, de onde conclui que tudo quanto for revés para esses senhores também o será para a doutrina espírita. Os irmãos Davenport forneceram aos detratores do Espiritismo ocasião e pretexto para uma formidável levante, em presença do que ele ficou de pé, calmo e passivo, continuando sua rota sem inquietar com o barulho que fazia à sua volta. Não nos cabe tomar a defesa dos senhores Davenport, cujas exibições sempre condenamos como contrárias aos princípios da doutrina espírita. Allan Kardec finaliza agradecendo a crítica por ter feito, com a ajuda dos poderosos meios de que dispõe, o que os espíritas não teriam podido por si mesmos realizar. É assim que eu encerro esta tarde de hoje com os nossos irmãos. Nós agradecemos ao nosso irmão Manuel Sampaio pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu tempo para contribuir com o curso básico de Espiritismo, mais uma vez. E agora nós teremos a exposição do nosso irmão Fernando Oliveira, conversando conosco sobre o céu e o inferno, doutrina, capítulo 1, o futuro e o nada, e capítulo 2, o temor da morte. Olá, meus irmãos, que prazer mais uma vez estar com vocês. Desejo a todos muita paz, que estejamos todos muito bem, gozando de plena saúde nesse tempo de pandemia que vivemos e, evidentemente, sob a proteção do Pai, que é Deus, de Jesus, o nosso amigo e irmão de todas as horas, e os nossos amigos espirituais, os mentores espirituais que guiam e velam por nós. É sempre com muita alegria participar desse estudo, porque de alguma forma ele me faz revigorar o conhecimento. E eu sei que vocês sentem a mesma coisa, principalmente vocês que já estão acompanhando esse curso semanalmente, cada semana um novo tema. Obrigado pelo convite e pela confiança. Eu posso lhes afirmar, eu sou um aprendiz. E é bom se definir como tal sempre, uma vez que o aprendizado é necessário para todos nós, seres viventes dessa existência carnal, mas acima de tudo, espíritos eternos. E como espíritos devemos desenvolver as nossas diversas possibilidades e compreender quem nós somos. E dentro desse contexto de nos compreender, de nos entendermos, o tema que nós recebemos para o estudo no livro Céu e Inferno, primeira parte, no capítulo 1 e capítulo 2, que são intitulados como Futuro e o Nada, eu me senti simplesmente encantado com esses dois temas, porque eles simplesmente me fizeram reviver esses ensinamentos e eu percebi o quanto nós somos animalizados, o quanto nós somos primitivos dentro daquela concepção do conhecer, dentro daquela ideia do aprimoramento de nós espíritos,
da libertação das coisas da matéria, das nossas vicissitudes, das nossas mazelas. Ao mesmo tempo, me fez compreender que a nossa sociedade, a sociedade de hoje, né, a sociedade odierna, ainda está muito impregnada sobre essas coisas da matéria. A incerteza do amanhã nos faz perceber que a humanidade ainda está necessitada de mais conhecimento de Deus, de mais aproximação dele, de mais entendimento da sua bondade, da sua justiça, né? De conhecimento aprofundado das suas leis. E aí, meus irmãos, observando com mais profundidade todo o tema, eu me dou conta que estamos muito diante de um contexto riquíssimo que precisamos observar com mais propriedade, com mais aprofundamento. São questões de uma riqueza tão profunda, porque muitos de nós, mesmo espíritas, mesmo cristãos, ainda, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, nos fazemos questionar sobre qual o nosso destino. Muitos de nós vivemos o agora. Existe uma máxima, inclusive, que diz o seguinte: vamos viver um dia de cada vez. Mas será que estamos só vivendo um dia de cada vez, olhando exclusivamente para nós, matéria? E nós, espíritos? Porque viver um dia de cada vez é deixar com que o dia que passou para trás e as consequências do dia que passou, ou dos diversos dias que passaram. Fulano, você hoje está com X idade. O teu passado morreu? E ele não vai influenciar sobre o teu futuro? E eu não falo o futuro dessa existência, eu estou falando das múltiplas existências que nós temos ou teremos. E será que teremos aqui? Esse estudo faz nos observar, nos faz remeter a nossa consciência, a entrar em nós mesmos para sabermos onde é que pretendemos chegar, até onde vamos. De onde vi, para onde vou. Então, sem muita delonga, vamos entrar no nosso tema principal, que é justamente a primeira parte da doutrina, onde a gente pega o capítulo 1, do futuro e o nada, e no item 1 especificamente, intitulado, com esse primor do cuidado que a equipe que coordena esse trabalho desenvolveu, deixando a Terra, para onde vamos? Deixando a Terra, para onde vamos? Olha que pergunta bonita, né? Isso tudo nos faz refletir o seguinte: primeiro, nós nascemos, morremos, achamos que vamos reviver, mas depois que essa existência cessar, essa existência carnal, vamos realmente deixar a Terra? Primeira pergunta que temos que fazer. Mas se deixarmos a Terra dentro dessa concepção materialista que nós temos, de que de repente o morrer é o fim e tudo se acabou, que seremos após a morte? Vamos melhorar ou piorar? Continuamos existindo ou não? A vida continua? Vamos viver eternamente? Ou simplesmente tudo se acabar? Vai se acabar, né? E é claro, nós espíritas temos uma convicção muito profunda sobre a continuidade da vida. Nós sabemos, evidentemente, que ao cerrar os olhos, a vida não se acaba, porque a vida que permanece, a verdadeira vida, não é a vida da matéria, é a vida do espírito. Então todas essas questões, a princípio, se aniquilam. Elas deixam de existir porque a gente já tem uma convicção sobre o que vem na frente. Mas, olhando especificamente para essas questões, nós deixamos de observar sobre determinadas leis que são supremas e que regem a vida
do corpo e a vida do espírito, como leis simples, como a lei de ação e reação. Né? Para toda ação haverá uma reação, ou seja, tudo que nós fazemos agora, a gente vai um dia desencarnar. Quando chegarmos no plano espiritual, o que é que vai nos acontecer? Vamos gozar da supremacia, da beleza de um plano lindo. Vamos estar no jardim florido, cheio de gramas, né? de um pasto verdejante, na beira de um belo lago azul, onde Jesus vai estar do nosso lado, e os anjos que nos protegem estarão lá, sorrindo ao nosso lado, aqueles anjinhos com os cabelinhos encaracolados, com aquela auréola prateada, estarão sorrindo e voando ao nosso lado. Mas quem merece isso? Quem terá esse merecimento? Aí fica essa primeira questão. Ao desencarnar, quando desencarnarmos, a nossa consciência, a questão está aí, nos diz o quê? O que seremos após a morte? Solta a pergunta para você, para vocês. Estaremos melhor ou pior? E qual a ideia que eu tenho de melhor e pior, né? Com o cerrar dos olhos tudo se acaba? Já no tópico 2, né? A gente já entra na questão do niilismo, aquela ideia de que a vida é só uma. E sendo a vida única, nós temos que viver ela intensamente. E se de repente alguém chegar para mim e dizer: você tem uma semana para morrer, você se joga na gandaia, né? Aqueles termos populares que a gente usa inclusive aqui no Ceará. E nós vamos simplesmente aproveitar cada minuto, cada segundo, e não importa as consequências que isso vai nos trazer. Será que é assim mesmo? Pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Aqui está afirmando. Então vamos gozar enquanto aqui estamos. Porque morreu, se acabou. Gozemos apesar de tudo, de qualquer modo, cada qual por si. Dane-se, quero nem saber. Será que é assim, gente? Será que é assim que tem que funcionar? Será que nós temos que simplesmente viver o agora como se não houvesse o amanhã? Mas se nós já somos consequência hoje do ontem, e se nós pararmos para refletir sobre a vida que temos, com as limitações que ela se nos apresenta, o que é que nós fizemos lá atrás para estarmos aqui agora, neste momento, vivendo o que nós vivemos, né, nas circunstâncias em que nós vivemos? Então precisamos refletir sobre isso para que essa ideia nihilista simplesmente perca seu fundamento, porque ela simplesmente se acaba a partir do momento que a gente toma consciência de que não é bem assim. Além do que, nós não somos só regidos sobre as leis de Deus. Hoje estamos nas leis humanas, e as leis humanas nos mostram que nós temos limites. Então, temos que ter um pouquinho de decoro, temos que ter um pouquinho de cuidado, né? Temos que ser mais cautelosos sobre qualquer tipo de atitude que nós tomamos. Eu posso sair atirando na cara de todo mundo, vou preso. Esse bom senso nos faz remeter que, se aqui na lei dos homens, que é tudo matéria, a coisa é desse jeito, então, na lei dos espíritos, a coisa muda. Tudo tem uma consequência, né? Que fará quando depois de tudo isso houver uma condenação? Todo um povo adquire a certeza que em 8 dias, num mês ou no ano, tudo será aniquilado. Que nem um só indivíduo irá sobreviver. Vai fazer tudo de qualquer jeito, sem nenhuma consequência, sem pensar em nada? Não é bem assim. Haverá aqueles que vão pensar: não, eu vou me voltar para Deus, eu vou fazer o bem ao próximo, eu vou fazer caridade. Se o mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar, mas o espírito permaneça. Alguns têm essa consciência e os que não têm vão trabalhar pelo progresso, pela sua instrução,
Respeitaremos os direitos, os bens, a vida do nosso semelhante? É bom refletir sobre isso. Mas há um outro item, que é o item 4, que diz o seguinte: a enorme responsabilidade dos que semeiam na sociedade essas ideias. Aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente de sua posição, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Claro, tudo tem consequência. Nós temos que observar o seguinte: nós não somos seres individuais, nós somos espíritos criados individualmente, mas para viver em sociedade, em comunidade. E, portanto, nós temos que refletir que não é qualquer coisa que a gente faz que não vai ter reflexo sobre o outro. Então, isso é uma atitude até, de certa forma, egoísta. Porque adiante vem a explicação, a doutrina da absorção no todo universal, perda da individualidade, evolução e livre-arbítrio. Ou seja, por mais que eu tenha essa concepção de livre-arbítrio e tudo mais, eu tenho que observar o seguinte: se eu tomo atitudes que podem refletir sobre a vida do outro, eu também tenho responsabilidade sobre isso. Mas morreu, não se acabou? O que é que vai acontecer comigo, espírito, comigo, alma? Aí vem a descrição. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, qual gota d'água no oceano. Apavora. Então Jesus, depois que morreu, se jogou no infinito e essa centelha de luz foi se apagando, 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 sumiu. E por que rezamos para pedir a proteção dele? Olha o senso, consciência. Dentro dessa concepção de que tudo fica dentro de um contexto universal, que nós somos um átomo e esse átomo é só matéria, a gente fica observando que o que lhe é essencial é a conservação do eu. Eu, indivíduo. Eu, matéria. Não, não é assim que funciona. Eu, espírito, como fico. O futuro afigura-se-lhe sempre nulo. E a vida presente é a única coisa que interessa e preocupa. Egoísta, não é? Essa visão. Como é que vamos ficar então? O gênio de estupidez, as mais sublimes virtudes e os vícios mais ignóbeis? A bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade, da barbaria? Não tem sentido juntar uma coisa com a outra, entendeu? E o joio e o trigo? Os bons tem que se unir aos bons, os maus ficam com os maus, mas um dia os maus podem se tornar bons, né? Então, a gente tem que parar com essa ideia de que, como pode ser tão diferente as pessoas, porque todos estão dentro de um contexto único que é a homogeneidade. Não, não é assim que funciona. A gente tem que entender que somos Deus, somos matéria sim, mas nós não somos Deus. Nós somos Deus porque temos a centelha de luz do Pai. Mas nós não somos Deus porque Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, lembram? Então, esse Deus é o Pai, é o soberano, é o que está acima de nós. E o olhar dele está pairando sobre nós. Deus, eu não sou uma inteligência suprema, mas eu sou uma das partes da inteligência de Deus. Cada indivíduo é uma parte do todo. Ele pode ser Deus, mas ele não é Deus. Essa concepção da doutrina de absorção do todo universal, ela perde totalmente esse conceito. Entendeu? Então, meus irmãos, com isso, a gente fica meio que à deriva. E lá no item 12, vem se falando, e a religião? Se houvesse sempre acompanhado o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos.
Aí descreve lá Kardec. Porém, mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. Perdeu o sentido de ter religião, perdeu o fundamento. Mas a religião é o que nos liga a Deus. E aí essa ideia materialista de que o tudo se acaba com o cerrar dos olhos perde fundamento. Nós precisamos crer em algo. Temos que ter algo que nos torna espírito. No item 14, nos traz o seguinte: a individualidade antes e depois da morte. O Espiritismo explicando tudo. O Espiritismo dá coisa melhor. Eis porque é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças nem nas filosofias vulgares o que procuram. O Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, e é por isso que inutilmente o tem combatido. As pessoas que não compreendem o que o Espiritismo nos traz de verdade, que é a explicação dessa soberania que é o Espírito, mas que ao mesmo tempo nos aproxima de Deus, nos aproxima do outro. A gente compreende, a gente perdoa, a gente ama. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos. Um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Kardec nos dá a compreensão de que um dia as religiões só será uma. E é fato. Deus é a única religião que importa. Unindo-se a Ele, estaremos próximos em todas as condições, né? Nessa plenitude, nessa paz, nessa harmonia que buscamos constantemente. Aí a gente parte, meus irmãos, para o segundo capítulo, que é o temor da morte. Por que a gente teme morrer? Né? Como é que vai ficar essa crença no futuro? Será que ela existe? Depois que a gente morre, a gente vai continuar existindo, né? Então, o primeiro tópico é a crença no futuro como sendo algo intuitivo. Diz a intuição do homem que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. Mesmo acreditando na imortalidade intuitivamente, apresentam-se possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosas de morte. Quando a pessoa tem medo de morrer, é porque realmente existe essa prisão às coisas da matéria. Não, eu não vou deixar meus bens, eu não vou deixar minha família, eu não vou deixar meus filhos, eu não vou deixar minha mulher, meu marido, entendeu? Mas é porque a gente não compreende que o ser é liberto das coisas da matéria quando realmente desencarna, né? Como nós falamos. Mas se a gente ainda tem essa prisão às coisas da matéria, dificilmente vamos conseguir nos desapegar. E isso vai fazer com que nós soframos muito mais. E qual é a causa do temor da morte, né? Qual é o efeito e a consequência desse instinto de conservação que a gente tem? Explica Kardec que o instinto de conservação se faz necessário aos que não estão suficientemente esclarecidos sobre as condições da vida futura. E o que é essa vida futura? É claro, nós já sabemos, a vida futura é a vida do espírito, ou seja, é a vida que a gente já tem hoje, somada às muitas vidas que já tivemos e às próximas que teremos. E que saindo daqui voltamos para a única vida que importa, que é a do espírito. Mas ainda estamos presos no hoje. E o que vamos fazer agora? Para merecer a felicidade que buscamos. E que felicidade é essa? É relativa? Superlativa? Depende de cada um. Agimos então como os povos primitivos, quando o futuro é apenas uma vaga intuição. Olha o que eu falei lá na frente. Percebo então que somos cada vez mais primitivos, porque a gente está tão impregnado sobre as coisas da matéria que a gente não se permite se entregar mais ao espírito. E o espírito perde o seu fundamento, perde a sua importância, o seu valor. E a gente precisa se cuidar para que isso não aconteça
conosco, porque um dia vamos voltar à condição de espírito de novo. Já somos, é claro, eu sei, mas ainda temos a matéria que nos impede de ter essa liberdade, essa plenitude que o espírito normalmente tem. Mas a gente tem que deixar as máscaras caírem para que o nosso espírito seja mais espírito, mais puro, mais gentil, mais amigo, mais afetuoso, mais respeitoso, né? Mais compreensivo, menos julgador, né? Menos vingativo, menos mais perdão, né? Enfim, nós precisamos observar a nós mesmos, porque o futuro é certeza. Qual é a nossa missão na Terra? Como vamos compreender? É o outro tópico da reflexão desse tema sobre a causa do temor da morte. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Esclarecendo a sua missão, aguarda o fim calmo, resignado e sereno. Estamos prontos para morrer? Eu sou espírita. Quando eu morrer, vai ficar tudo perfeito. Quem eu sou? Quem eu estou sendo neste momento? Eu vou saber então para onde vou. Pergunte à sua própria consciência, pergunte a si mesmo. Se olhe no espelho e olhe para as rugas da imperfeição do seu espírito. Não as rugas da cara, gente, por favor. As imperfeições do seu espírito. Eu vou para onde? O que vai me acontecer? Eu estou pronto para a morte, eu sou calmo, eu sou resignado, eu sou sereno, eu não tenho rancor, eu não sou presunçoso, eu não sou arrogante, eu não sou egoísta. Mas, no entanto, eu tenho certeza de que a vida futura vem. E isso dá a nós um outro curso às nossas ideias, outro fim ao nosso trabalho, né? Então, se eu sei que a vida futura vem e eu quero ser feliz, comece agora. Está na hora de mudar. Está na hora de agir. Está na hora de se transformar. Está na hora de deixar de ser rebelde e ser mais gentil, ser mais compassivo. Não jogar para o outro a responsabilidade que lhe cabe. Porque muitos de nós ainda temos noções insuficientes sobre a vida futura. No espírito atrasado que somos ainda, a vida material prevalece sobre a espiritual. O temor da morte decorre da insuficiente noção sobre a vida futura. Mas se concentrarmos o nosso pensamento, não no corpo, e sim na alma, lastimaremos menos a perda do corpo, não só a nossa, como a das pessoas. Aquele negócio de, morreu, meu Deus do céu, esse desespero que a gente faz. Tudo bem, tem que chorar, é necessário chorar. É necessário deixar o outro seguir em frente. Mas por que tanto escândalo, tantos excessos, né? A gente precisa aprender a trabalhar esses sentimentos. Esse temor à morte, com o tempo, vai desaparecer, porque o progresso vai trazer a nós essa consciência. A vida futura nos é uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que uma certeza absoluta. O estado de coisas é entretido e prolongado por causas puramente humanas que o progresso um dia fará desaparecer. Queira Deus seja nessa encarnação. Se não for nessa e tivermos oportunidade na vida futura, a gente compreende e chega lá. A impressão dos ensinos desde a infância, né? Tem esse aspecto de que desde criança nós fomos ensinados a ter uma ideia equivocada sobre vida e morte. E, de um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. A pessoa morre e vai para o fogo interno.
Do outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a sua libertação. Acima desses paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Será que temos esse merecimento para essa beatitude toda? Onde estamos aqui, nesse momento? Estamos prontos para viver dessa felicidade eterna? Seremos os escolhidos a sentar no lado direito do Pai? E aquele que não teve as atitudes esperadas por Deus desce e vai pegar fogo lá no inferno? Isso é consequência do egoísmo, uma ideia de que só nós vamos nos salvar. Está lá no item 7 dessa reflexão, desse estudo. Assegurando seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou por dádivas póstumas, que nada o privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos por outrem. Aquela ideia de que eu posso comprar o meu terreno no céu. E isso vai fazer com que, quando eu morrer, eu vou lá ter uma mansão. Um equívoco que as religiões nos trouxeram, né, gente? A história de fazer oferendas generosas, isso não compra felicidade futura, gente. O que compra a felicidade futura, sim, são as nossas ações, nossos pensamentos, nossos comportamentos, nossas escolhas, nossas decisões, né? Os hábitos das cerimônias lúgubres, quando a pessoa morre, por exemplo, é outra coisa muito estranha. A morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que provocarem a esperança. Se descrevem a morte, é sempre com um aspecto repelente e nunca como sono de transição. Que coisa linda! A morte é um sono de transição. É o desligamento da vestimenta corpórea, a libertação do espírito. E esse sono profundo vai nos levar, quiçá, à felicidade plena. Dizem-lhes eternos adeuses, como se jamais devessem revê-los. Como é que é isso? A pessoa morreu, ai meu Deus do céu, se acabou. Não, não se acabou. As preces vão nos fazer nos encontrar, vai fazermos estarmos juntos, né? Os mortos e os vivos vão ficar em separação eterna. As almas são colocadas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam de alguma sorte estranhas aos vivos? Não é assim que funciona. As almas estão no inferno, perdida, e toda a esperança de as rever, a menos que de lá para lá se vá ter também. E quem é que quer ir para o inferno? Não vou não. Então eu vou ficar rezando daqui, ou então não vou fazer nada, porque morreu, acabou. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que faz supor eterna separação. Acreditamos nisso? Não é possível, não tem sentido. E daí vem o Espiritismo, que chancela para a gente a forma mais contemplativa sobre a morte e a forma mais serena sobre a vida, ao mesmo tempo nos dando a certeza de um amanhã de felicidade que só nós podemos conquistar, dada as escolhas, como eu já falei, as decisões que tomamos, a forma como nos relacionamos com a vida, com as pessoas, com os nossos irmãos, o respeito que temos por nós mesmos, o amor que temos a Deus, evidentemente que esse amor configurado sobre o amor ao próximo, né? O mandamento de Deus. E aí a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva de futuro. Porque tira o véu de nós e nos traz uma coisa boa, que é a esperança de um amanhã, a certeza de um amanhã, né? A vida futura deixa de ser a hipótese para ser uma realidade. Seremos os habitantes do mundo espiritual que poderemos lá na frente descrever a situação em que nos encontraremos, mas ao mesmo tempo, hoje com o Espiritismo, esses mesmos habitantes vêm a nós e dizem, olha, eu estou feliz. Não, eu não estou feliz. Por causa disso, por causa daquilo. Eu estou feliz por isso e aquilo também. E é por isso que nós temos uma certeza do amanhã. Os vemos em todos os graus de escala espiritual, em todas as fases de felicidade ou de desgraça, cada um dentro da sua condição, porque depende muito do seu comportamento.
E por conta disso, nós temos aquela chancela que Kardec nos traz no final desse estudo, dizendo: não mais permissivo sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece completamente o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio como quem aguarda a libertação pela porta da vida e do nada. Enfim, gente, esse tema é um tema que a gente poderia passar horas conversando. O nosso tema é muito limitado, eu peço até desculpa por estar esticando um pouco. Mas, meus irmãos, é tão importante compreender que nós temos um futuro, mas é importante nós sabermos que o futuro depende do nosso agora. O amanhã é consequência do hoje. E observando até mesmo para as coisas da matéria, a gente percebe isso claramente, né? Ninguém vai conseguir, por exemplo, um bom emprego se não estudar. O hoje é o estudo, o amanhã é o bom emprego. A mesma coisa com relação às coisas. Eu estou falando de coisas da matéria para a gente ter um comparativo com a coisa do espírito. A coisa do espírito. Eu faço o bem eu colho. Eu respeito as pessoas me respeitam. Eu amo, as pessoas me amam. Eu rezo por alguém, quem sabe um dia alguém vai rezar por mim, por você. Ame, perdoe, faça o bem, ajude a quem precisa, não julgue. Que as nossas imperfeições não sejam impeditivas de nós termos um futuro. Que Jesus seja a luz que nos guia. E que possamos um dia, felizes, estar nos encontrando lá, do outro lado, nessa caminhada que Deus nos reservou para a vida eterna, que é a única que prevalece, que é a do Espírito. Meus irmãos, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Um abraço fraterno em todos e que tenhamos muita paz. Obrigado. Nós agradecemos a participação do nosso irmão Fernando Oliveira, que conversou conosco sobre o livro Céu e o Inferno. Agradecemos a sua disposição, os seus conhecimentos, o seu tempo, e agradecemos também aos bons espíritos que se dignaram a estar conosco nesse momento. Rogamos ao Mestre Jesus e a estes bons espíritos que nos acompanharam, que nos acompanham, que nos ajudem a conseguir colocar em prática esses ensinamentos. No próximo sábado, nós teremos a participação do nosso irmão Rafael Fidelix, conversando conosco sobre a Revista Espírita, edição de março de 1866. Teremos também a participação de Nonato Albuquerque, conversando conosco sobre o céu e o inferno, doutrina, capítulo 3, o céu segundo o Espiritismo. Estes momentos de paz, nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja
Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa